Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os produtos à base de vegetais que estão em alta no mercado mundial. Vamos comentar sobre o Brasil, que é líder em produtividade agro entre os 187 países. E vamos falar sobre cosméticos, que são produzidos a partir de matérias-primas naturais. Vamos falar também sobre um surto de peste suína africana que está se espalhando amplamente no Vietnã. E vamos comentar sobre o projeto que pretende criar mais um estado no Brasil, ou talvez até mais dois. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os produtos à base de vegetais que estão em alta no mercado mundial. A inflação que atingiu o planeta no último ano e aumentou os preços de tudo, de queijo a bife. E uma boa notícia para o mercado de alimentos à base de vegetais. A visão da Next Gen Foods, que é uma startup sediada em Singapura, que fabrica frango falso feito com soja, é que os crescentes preços da carne bovina e também de aves são os principais impulsionadores da inflação dos alimentos e estão tornando as alternativas baseadas em vegetais muito mais atraentes para os consumidores. Para o CEO da Next Gen Foods, é extremamente ineficiente os recursos que estão se tornando mais e mais caros à medida que se tornam menos disponíveis. E esta é a tendência macro que está realmente impulsionando a indústria vegana. A Next Gen, ela levantou 30 milhões de dólares em capital inicial até agora, com a valuation de cerca de 180 milhões de dólares em julho. Os investidores incluem o investidor estatal de Singapura, a Temasek Holdings, e os fundos de capital de risco, K3 Ventures, GGV Capital e Bytes, e a fabricante de alimentos e bebidas, Io Iap Seng. Os fundos serão usados para lançar o frango à base de plantas da Tyndall, da Next Gen, nos Estados Unidos. Os preços dos alimentos têm subido em grande parte do mundo à medida que a pandemia da Covid-19 afetou as cadeias de abastecimento. Com os custos globais de alimentos no maior nível em uma década, famílias substituíram a carne por fontes menos caras, mas de qualidade inferior, como os alimentos básicos ricos em amido, cereais e óleos e alimentos ultraprocessados. Hoje, as proteínas alternativas representam uma pequena fração da indústria global de carne de $1 trilhão. A Bloomberg Intelligence estima que as vendas no varejo de carnes, vegetais e laticínios podem aumentar para 162 bilhões de dólares na próxima década, ante 29 bilhões de dólares em 2020. O CEO da Next Gen Foods, ele disse que o objetivo é ir atrás de todas as categorias em que a pecuária atua hoje. Disse ele, acrescentando que a empresa pode ter como alvo a carne bovina, suína, frutos do mar ou laticínios. Tudo é possível. E agora eu vou comentar sobre cosméticos, que são produzidos a partir de matérias-primas naturais. Muitos cosméticos são produzidos a partir de matérias-primas naturais que estão disponíveis a baixo custo e sem agredir o meio ambiente. E ainda ajudam a movimentar a economia, além de apoiar pequenos produtores. É o caso do pequi, muito utilizado na culinária no Cerrado brasileiro, principalmente pela população de Goiás. Além da alimentação,
O óleo de pequi extraído da polpa e da amêndoa do fruto já é utilizado na indústria farmacêutica e de cosméticos. Mas o que sobra do pequi após esse processo, equivalente a 90% do fruto, geralmente é descartado, gerando um desperdício de centenas de toneladas por ano. Isso, no entanto, pode mudar. Pesquisadores da unidade de Assis, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, encontraram uma forma criativa, sustentável e barata de aproveitar essa matéria-prima natural. Em estudos que começaram em 2016, os cientistas desenvolveram 2 novos produtos a partir dos resíduos da fruta: um creme anti-inflamatório e um protetor solar com propriedades antioxidantes capazes de retardar o envelhecimento da pele. A professora da Unesp em Assis, a doutora Lucinéia dos Santos, ela cita as vantagens dessa descoberta e destaca benefícios que o aproveitamento das sobras do pequi vai proporcionar. Segundo ela, além dos benefícios no campo da cosmética, a economia social das famílias que dependem do fruto também pode melhorar com o aproveitamento desse material de forma sustentável. Ainda segundo a pesquisadora, os produtos desenvolvidos com o resíduo do fruto apresentaram resultados promissores em testes farmacológicos. Segundo ela, tivemos a mesma resposta que produtos já consolidados no mercado, utilizando uma matéria-prima genuinamente brasileira que iria para o lixo. A indústria farmacêutica não para de buscar novas medicações e soluções estéticas que sejam capazes, seguras e de baixo custo e que não causem consequências negativas para o organismo. Segundo a professora, nós temos esses produtos. Além disso, nossas inovações contribuem para o bem-estar ambiental, econômico e social, agregando valor a um resíduo que normalmente é descartado. Segundo a professora, para produzir uma bisnaga de 60 gramas do novo creme anti-inflamatório, por exemplo, o custo aproximado seria de R$ 8,10. Atualmente, a mesma quantidade de um creme anti-inflamatório comercial, também feito com ativos naturais, chega a ser vendido por R$ 65. E agora eu vou comentar sobre o Brasil, que lidera a produtividade agro entre 187 países. Desde os anos 2000, o Brasil tem liderado a produtividade agropecuária mundial em 187 países. Pelo menos é o que mostra um estudo do Economic Research Service, órgão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foi divulgado agora no mês de outubro. E de acordo com a pesquisa, o produto da agricultura brasileira cresceu no período de 1961 a 2019, 3,75% ao ano, abaixo apenas da China, com 4,4% ao ano. O produto inclui 162 lavouras, 30 tipos de produtos animais e também insetos e 8 produtos da aquicultura. Os insumos são terra, trabalho, capital e materiais. Quando a comparação é feita a partir dos anos mais recentes, 2000 a 2019, a produtividade da agropecuária brasileira aumentou 3,18% ao ano, a maior taxa entre os países selecionados. Investimentos em pesquisa, adoção de práticas da agricultura de baixa emissão de carbono, como plantio direto e sistemas de integração entre lavouras, pecuária e florestas, também impactaram no ganho de produtividade. Existem pesquisas que apontam que o plantio direto pode aumentar a produtividade de uma lavoura de milho em até 30%. Esses sistemas trouxeram acentuados ganhos de produtividade da agricultura. É o que concluiu a Coordenadoria Geral de Avaliação de Políticas de Informação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A análise teve a participação da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do CEPEA e com uso de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
E agora vamos comentar sobre um surto de peste suína africana que está se espalhando amplamente no Vietnã e prejudicando a indústria agrícola local, forçando o abate de 3 vezes o número de suínos abatidos no ano passado. O surto está evoluindo de maneira complicada, pelo menos é o que disse o governo em um comunicado. Está ameaçando se espalhar em grande escala. O surto se espalhou este ano para 2.275 áreas, em 57 das 63 cidades e províncias do Vietnã. O próprio governo acrescenta que as autoridades já abateram este ano 230 mil suínos. A peste suína africana é inofensiva para os seres humanos, mas frequentemente é fatal para os suínos. E ele se originou na África antes de se espalhar pela Europa e Ásia e matou centenas de milhões de porcos. O Vietnã relatou os seus primeiros casos de peste suína africana entre seu rebanho de suínos em fevereiro de 2019. A doença já forçou o abate de cerca de 20% do seu rebanho de suíno e dobrou o preço doméstico da carne de porco no início do ano passado. O surto diminuiu durante o resto do ano passado e no início deste ano, permitindo ao país reconstruir o seu rebanho de suínos. E agora vamos falar sobre o estado do Pará. Tramita no Senado o projeto que pretende criar mais um estado no Brasil. O projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça e está prestes a ser votado. A 28ª unidade seria desmembrada do estado do Pará e se chamaria Tapajós. A ideia é dividir o Pará, cedendo 43% do seu território, uma área de 538 mil quilômetros quadrados, um pouquinho maior do que o estado de Goiás. Caso aprovado, Tapajós terá cerca de 2 milhões de habitantes, 15% da população do Pará, 11% do produto interno bruto do estado, quase 6,5 bilhões de reais, 8 deputados federais e 24 estaduais, e inicialmente 24 municípios. A capital do estado seria Santarém e fariam parte de Tapajós as cidades de Alenquer, Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juriti, Medicilândia, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso e Óbidos. E depois do intervalo nós vamos falar sobre pastagens, um tema muito interessante. Nós voltamos já, é um minuto só. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra.
Plantar nos faz pessoas melhores. A Vila São Cotolengo gasta por ano mais de R$1 milhão na alimentação via sonda dos nossos pacientes. A Vila precisa de você. Doe aconchego. Basta apontar o seu celular para o QR Code no canto da sua tela e ao doar R$20, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro 0 km. Saiba mais em cotolengo.org.br ou ligue 62 3506 9000 e doe aconchego. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mercado de café. Ao longo desta semana, o mercado de café ele foi impactado por um movimento de alta nos preços, tanto no Brasil quanto nas bolsas internacionais. E dentre os motivos para a valorização está a preocupação com a oferta mundial de café. A perspectiva ainda é de possíveis problemas no fornecimento do grão no mundo. E de acordo com a Organização Internacional do Café, a produção do grão em nível mundial foi calculada em basicamente 169 milhões de sacas de 60 quilos no ano de 2020 e 2021. Um ligeiro crescimento de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Para o Brasil, a produção para 2021-2022 deverá ser de 56,3 milhões de sacas de 60 quilos. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, uma queda de quase 20% em comparação com a produção recorde do período anterior, de quase 70 milhões de sacas. As exportações também são um fator de preocupação para o setor, segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Alguns gargalos contribuíram para que, em outubro, as exportações brasileiras registrassem queda de mais de 23% na comparação com o igual mês do ano anterior, com o país embarcando pouco mais de 3,4 milhões de sacas. E agora eu vou conversar com Carlos Eduardo Carvalho. O Carlos Eduardo, ele é agrônomo e diretor técnico da Cooper Ideal. E nós vamos conversar sobre gerenciamento de pastejo para obtenção de qualidade. Carlos Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito bom dia. Tá tudo bem com você? O prazer sempre é meu, Toninho. Tá tudo bem comigo. Para variar no trecho, por isso que estou aqui dentro do carro. Eu já percebi. Provavelmente você deve estar indo para alguma propriedade rural grande aí. Você está aí no Mato Grosso, né? Já pertinho de Cuiabá, né? Estou aqui do ladinho de Cuiabá, estava numa fazenda, hoje foi a última visita dos clientes nossos aqui e estou retornando para casa amanhã de madrugada. Oh, isso é muito bom. Então vem com calma, hein? Bom, valeu, obrigado. Carlos, o setor da pecuária, principalmente pecuária de corte, passou um perrengue danado agora com esse problema da China. De maneira geral, o setor não está preparado para qualquer intempérie e ainda mais, principalmente quando a gente fala em qualidade de pastagem, em gestão, em planejamento, que muito pouca gente ainda tem, né? Faz uso desse artifício de planejamento. É isso mesmo? É isso mesmo, Toninho. E muita gente ainda leva o negócio como Deus manda, né? Além da pastagem, que muitas vezes é até nativa, ou quem plantou, já está há 30 anos plantada aquela forragem lá, e infelizmente acaba não a utilizando de maneira correta. E quando a gente fala da questão da própria forragem, enquanto uma das principais ferramentas para que o produtor possa ter como um fator de gerenciamento dentro do seu processo, ela precisa de fato ser trabalhada de uma maneira muito diferente do que a gente vê em 95% das fazendas, né? E isso, obviamente, não tem ligação alguma com questão financeira, com questão de condição de recurso do produtor. A gente atende produtores aí falando de leite, de 5 hectares e que implanta um pastejo muito bem feito na sua propriedade, como implanta em fazendas maiores de 300, 500, 1.000 hectares.
Então, isso, obviamente, transversalmente é possível de ser feito através aí do conhecimento, da transferência de tecnologia, para que o produtor realmente consiga aí levar a produtividade dentro do seu negócio pecuário, né? Ô, Carlos, a gente sabe o seguinte, que às vezes não é nem você gastar dinheiro para mexer com nada na fazenda, é só uma questão de mudar as coisas de lugar, de fazer um ajeitamento para a coisa começar a andar, né? Sem dúvida. Quando o pessoal nos procura, Toninho, para organizar essa parte e a gente começar a fazer um trabalho técnico dentro da fazenda, a primeira coisa que a gente comenta e fala com o produtor que isso é imprescindível para que o negócio dê certo, é para que ele aprenda a fazer o gerenciamento do pastejo, que inclusive é o próprio título aí da nossa conversa. Por quê? Porque antes de você gastar ou desembolsar recursos como calcário, correção do solo, gessagem, aplicação de fósforo, potássio e principalmente o nitrogênio, que estão em preços, em patamares nunca visto antes, em R$6.000 a tonelada de ureia hoje, por exemplo. Então, antes de você tentar querer implantar produtividade, implementar produtividade dentro da fazenda, a gente precisa saber colher o alimento. E acho que a colheita é o principal item que o produtor precisa trabalhar. Então, a gente inicia dividindo a área, fazendo um planejamento para que a gente saiba alocar os animais corretos dentro dessa área e fazendo projeções do custo de produção da arroba produzida, porque é este um dos fatores que vai fazer com que o ágio desse animal diminua com o tempo passando do pastejo desta propriedade, principalmente, não somente, mas principalmente na recria dos animais. Se a gente considerar uma fazenda de cria que desmama seus animais em abril, maio e junho, o recriador compra. Seria interessante ele trabalhar com esses animais num sequestro para que ele tenha um resultado muito interessante dentro da propriedade e esses animais tenham um certo ganho de peso nesse período, e a partir de novembro, esses animais, obviamente, entrarem no processo de pastejo com baixa lotação ou com alta lotação, mas que tenha um GMD bacana, de 600, 700, 800 gramas por dia sem suplementação, e com suplementação aí passando de 1 quilo, 1,2 kg, a depender do potencial genético dos animais. Aí a arroba produzida nesse período do pastejo, em que ele vai conseguir fazer o gerenciamento da colheita bem feito, aí ele vai, de fato, diluir o custo do ágio desse animal, podendo fazer a terminação com mais tranquilidade, vamos assim dizer, né? Ô Carlos, você falou num fato interessante, a colheita do capim. A colheitadeira do capim é a boca do boi, né? Essa é a colheitadeira. Exatamente. Você não mensura, né? Você não consegue mensurar pela boca do animal através de pasto por hectare, né? Como a gente faz com soja, por exemplo. Uhum. Mas a gente verifica isso no ganho de peso. É por isso que é muito importante mensurar as coisas, né? Pois é. Então o pecuarista ele tem que estar por dentro, por exemplo, que você não pode deixar essa colheitadeira chamada boi colher para fazer o capim chegar até basicamente ali rente ao solo. Você sabe muito bem que uma boa parte de pastagens aí está com 3, 4, 5 centímetros de altura, 10 centímetros, e um pasto nessa situação, a pessoa tem que entender que o pasto tem que respirar. É uma planta, é um ser vivo que tem que respirar para poder produzir mais folha, que é o que o boi gosta. Agora, não é uma coisa tão complicada, é uma questão de observação, né, Carlos? Não, é observação e tomada de decisão, Toninho. Sim, é claro, atitude. Atitude em cima daquilo que precisa ser feito. É o que eu falo, a partir do momento que você identifica produtores pequenos fazendo o negócio, você não pode dizer que a pessoa não está fazendo por falta de recurso. Isso aí é mudança de mentalidade. Tem um negócio na religião que fala sobre metanoia, é mudança de comportamento. A pessoa precisa antes mudar o comportamento, a forma de pensar o negócio, para daí ela conseguir, de fato, entender o que os técnicos comentam, entender o que o vizinho que está fazendo a coisa acontecer e comenta e sugere para que ele faça, para que ele, sim, internalize o conceito e comece a aplicar. É o andar da bicicleta. A partir do momento que você anda, você pode ficar depois 30 anos sem andar, que você vai realmente andar nessa bicicleta. O manejo de pasto é a mesma coisa. Talvez pareça um bicho de 7 cabeças, mas a partir do momento que você
pega o jeito, igual você comentou no início, o ajeitamento, realmente as coisas começam a acontecer de forma substancial dentro da fazenda. Mas, Carlos, já tem muita gente que sentiu isso daí, tanto no bolso, principalmente no bolso, porque viu que a situação estava chegando no limite máximo e que o número de animais da fazenda estava caindo, que não tinha condição de aumentar, muito pelo contrário, teve que diminuir, mas agora percebeu que pegou gosto pela coisa, porque está aumentando o volume de animais na mesma área, né, Carlos? E isso ajuda a diluir o preço da arroba, né? Ajuda a diluir o preço da arroba e ele começa a ficar competitivo dentro do cenário agropecuário. Sim. Haja vista aí o que a agricultura trouxe no último ano em função da sua rentabilidade. E a palavra profissionalismo nunca foi tão necessária na área de pecuária como tem sido esses últimos 6 a 12 meses, né, Toninho? A gente tem visto aí, ou a pessoa faz alguma coisa ou a pessoa está fora do negócio. Não tem mais aquela história, eu vou continuar desse jeito, porque se ele continuar, a míngua, ele está fora do negócio. E eu acredito também, Carlos, que essas coisas que estão acontecendo, essas revoluções tecnológicas, as conversas que estão acontecendo, os eventos que vêm mostrando para todo mundo, olha, tem que mudar, tem que mudar. Eu acho que isso aí está contribuindo e eu tenho certeza absoluta que esses próximos 5 a 10 anos, no máximo, vão ser fundamentais para a gente ter uma nova pecuária. Isso está a caminho e está, assim, a galope. E um fator que eu adicionaria à sua colocação, Toninho, eu dizia, o que eu tenho visto muito no campo, nas nossas andanças, nos clientes que a gente visita, tem existido, a gente não sabe mensurar, faltam dados quanto a isso, mas tem existido de fato uma sucessão familiar. Sim. E essas pessoas novas, elas estão realmente dando um gás para que o pai, o avô, a pessoa que está gerindo ali, o patriarca ou a própria mãe, entendam que o negócio mudou. E já que mudou, ele tem que acompanhar. E mais os eventos que estão acontecendo, tanto remotamente quanto presencial, que estão começando a retornar, graças a Deus, isso significa que as pessoas começam a ter um olhar diferente para o negócio pecuário dentro da sua fazenda, dentro da sua família e conseguir se manter dentro desse teu processo produtivo. Concordo com você em gênero, número e grau e pode ter certeza, vai mudar rapidinho. Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer mais vezes isso aí, dá uma paradinha na estrada, vamos bater um papo e aí você vai continuar a viagem. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Toninho. Conte sempre comigo. Um abraço a todos. Valeu, meu irmão. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Aquele que controla o passado, controla o futuro. E aquele que controla o presente, controla o passado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe. E até o próximo momento. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.